A África é o terceiro continente mais extenso depois da Ásia e da América, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total da terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas, representando cerca de 1/7 da população mundial, e 54 países independentes. Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos 30 países mais pobres do mundo com mais problemas de subnutrição, analfabetismo, baixa expectativa de vida, pelo menos 21 são africanos. Apesar disso, existem alguns países com um padrão de vida razoável, mas não existe nenhum país realmente desenvolvido na África. Maurícia e Seychelles têm uma qualidade de vida bastante razoável, como até a recente revolução também a Líbia. Ainda há outros países africanos com qualidade de vida e índices de desenvolvimento razoáveis, como a maior economia africana. A África do Sul e outros países como Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, Botsuana, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Congo-Brazzaville, Gabão, Namíbia, Eswatini, Gana, Zâmbia, Guiné Equatorial, Quênia, Angola, Camarões e Zimbábue. A África costuma ser regionalizada de duas formas. A primeira valoriza a localização dos países e os divide em 5 grupos: África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Meridional. A segunda regionalização usa critérios étnicos e culturais, como a religião e etnias predominantes em cada região, sendo dividida em 2 grandes grupos: a África Branca ou Setentrional, formada pelos 8 países da África do Norte, mais a Mauritânia e o Saara Ocidental, e a África Negra ou Subsaariana, formada pelos outros 44 países do continente. A savana africana é o principal ecossistema da região, composta por grandes extensões de terra na África. Possui vegetação de savana temperada herbácea, formada por arbustos e árvores menores, e tem um clima particular devido às secas que duram até 10 meses. É nessa região que vive grande parte dos maiores animais da África. A abundância dos alimentos atrai espécies de herbívoros, como zebras, girafas, elefantes, rinocerontes, e muitos outros. Ela é a savana mais conhecida de todas, destacando-se com a de Serengeti, que abriga animais de grandes portes, diferentes de outras savanas no mundo. Quer conhecer alguns dos animais da savana africana? Elefante. Infelizmente, eles estão sendo ameaçados devido ao comércio de suas presas, mas ainda existem alguns elefantes na África. Mas é preciso ter cuidado, mesmo parecendo um dos animais da savana africana mais inofensivo, sensível e bonito, ele pode ser muito perigoso. Quando se sentem ameaçados, podem reagir com movimentos bruscos e investidas que podem ser, inclusive, fatais para o ser humano. Búfalo. Um dos animais da savana africana mais temidos por pessoas e por outros animais da savana. Eles são muito valentes e se defendem sem medo algum. São capazes de provocar grandes tumultos diante de ameaças. É um animal muito respeitado pela população nativa por conta de sua agressividade. Os habitantes africanos usam colares que emitem sons para amenizar a sensação de risco para eles. Leopardo. É um dos animais mais bonitos da Terra, mas está correndo perigo de extinção. Sua espécie pode chegar a 190 centímetros e 90 kg de peso, o que lhes dá força para conseguir caçar. O leopardo é um animal que merece respeito. Ele está ativo 24 horas por dia, sendo capaz de correr, nadar e fazer diversas coisas. Leão. O mais conhecido animal no mundo inteiro e dono de uma beleza estonteante. Enquanto os machos perdem longas horas de sono, as fêmeas se dedicam à caça de presas. Mas, uma pena que esse animal esteja sendo ameaçado de extinção. Um detalhe curioso, não só em desenhos animados, mas na vida real, eles são grandes inimigos das hienas e lutam entre si pela caça. Girafa. O mais alto dos animais da savana africana. Ela vive em bandos na região e é um animal natural da África. Sua espécie possui 9 subespécies, que são encontradas no continente, desde a África do Sul até o Chad. Rinoceronte. Há 2 tipos de rinocerontes na savana, o branco e o negro. No entanto, as 2 espécies se encontram em perigo, mesmo com a caça e o comércio de chifres estando proibido.
Eles são grandes e podem medir até 2 metros de altura, e mesmo sendo herbívoros, devem ser respeitados, já que uma única investida contra o humano pode ser fatal. Hienas. Elas estão localizadas em todo o centro e sul da África, mas preferem se habitar nas savanas. São carnívoras, com uma mordida forte e poderosa, mesmo não tendo tanta velocidade quanto outros animais. Elas também se alimentam do resto de carcaças e ossos deixados por outros animais. Seus alvos principais são as zebras e os gnus. Crocodilo. Os crocodilos são uma família de répteis com 14 espécies. O termo crocodilo também é usado às vezes num sentido mais amplo para se referir à ordem Crocodilia. Os crocodilos verdadeiros, família Crocodilida, os gaviais, família Gavialida e os caimões, os aligatores e jacarés, família Alligatoridae. Os crocodilos vivem na África, Ásia e Austrália. A maioria dos crocodilos vivem nas margens de rios, enquanto os da Austrália e ilhas do Pacífico também frequentam o mar. Os crocodilos não possuem predadores naturais, por se tratar de um animal de topo na cadeia alimentar. Os crocodilos, depois das aves, são os parentes mais próximos dos dinossauros atualmente. Tanto dinossauros quanto crocodilos evoluíram dos tecodontes, assim como as aves podem ter evoluído dos dinossauros. Os gorilas são mamíferos primatas pertencentes ao gênero gorila, endêmicos das florestas tropicais do centro da África. O fato de compartilharem entre 98 a 99% do DNA com os seres humanos faz dos gorilas um dos parentes vivos mais próximos, logo depois dos bonobos e chimpanzés. 2. O gorila é o maior dos primatas atualmente existentes. Existem ainda milhares de animais que habitam a extensa selva africana. A África é bem conhecida pela sua vida selvagem nas savanas e florestas equatoriais. Existem cerca de 45 espécies de primatas, incluindo chimpanzés e gorilas. São mais de 60 espécies de predadores carnívoros como os leões, chitas, leopardos, hienas, cães selvagens, raposas, chacais e outros. Esses animais são vitais para a manutenção do equilíbrio ecológico das áreas em que habitam. Muitas espécies de herbívoros, aves, peixes, répteis e vários outros animais compõem o rico ecossistema africano. Porém, os animais correm grande risco contra os caçadores furtivos, que têm como objetivo a caça esportiva, o comércio de animais, a pele, couro, e o pior, o comércio das presas dos elefantes. Anjos da selva africana. Big Life Foundation. Sala de rádio. A sala de rádio é o centro nervoso que controla todas as operações dos guardas florestais do Big Life. Utilizando tecnologia de ponta, Arf-Ranger, os operadores da sala de rádio podem ver toda a nossa área de operação em uma tela. Isto inclui localizações em tempo real de nossas unidades de guardas florestais, veículos, aeronaves e cães rastreadores, e nos permite controlar as respostas a incidentes em todo o ecossistema do início ao fim. Este é apenas um instantâneo do que nossos guardas respondem em qualquer dia na grande floresta africana. Iluminados por uma lâmpada solar e uma pequena fogueira, os guardas desta unidade móvel formam figuras solitárias no deserto. Eles estão longe de casa e às noites oferecem uma oportunidade para relaxar, jantar e ligar para os familiares depois de um longo dia na selva. A maioria dos guardas florestais da Big Life estão estacionados em 32 bases permanentes em locais estratégicos, mas com uma área operacional do tamanho de Delaware, é impossível cobrir tudo a partir de estações fixas. Para resolver este problema, contam com 11 unidades móveis que podem ser deslocadas para áreas que necessitam de atenção, 6 das quais são baseadas em veículos para respostas rápidas. As equipas estão equipadas com tudo o que é necessário para passar longos períodos em áreas remotas e a sua implantação direcionada significa que respondem a um número desproporcionalmente elevado de incidentes. Apesar de serem apenas 6 de um total de 46 unidades, em 2023 as nossas equipas móveis baseadas em veículos estiveram envolvidas em 40% dos tratamentos veterinários bem-sucedidos e em 48% de outros incidentes como queima de carvão, resgate humano, recuperação de armadilhas e conflitos humanos com a vida selvagem. Contra os caçadores, a rápida presença de guardas florestais em áreas inacessíveis é um impedimento inestimável. Para os membros da comunidade, podem ser uma tábua de salvação, funcionando como um serviço de ambulância.
e para a vida selvagem, são um véu de proteção desesperadamente necessário.